Nosso painel é sobre referências, certo? E a gente está num lugar que chama Glass Studio, certo? Glass e tal, estúdio 3CM, pá, e é de vidro, né? A gente vê o que está rolando lá fora, não vê? Tem um conceito que a gente, quando fala muito de inspiração, que a gente usa muito, que em inglês é glass ceiling. As pessoas falam que hoje, para as mulheres, existe um teto de vidro que você bate, que tem uma hora que não dá mais para você sair de lá, a não ser que você se desconstrua, enfim, que você arrume maneiras de contornar aquilo, mas que, de alguma maneira, aquilo bate. E muita gente associa isso à maternidade, a essa construção da figura de liderança com características masculinas. Então, não é que é um homem, mas características que a gente entendeu que eram do estereótipo masculino. Enfim. E aí, na hora que eu falei, vou mediar, eu pensei, vou falar disso, porque tem tudo a ver com o rolê. E eu, às vezes, quando eu estou dando aula, eu sinto um pouco isso. As meninas, apesar de terem feito aquele trabalho, de terem... Quem ralou mesmo foram as mulheres, e aí quem acaba levando a vantagem é a dupla que está com ela. E, às vezes, chega todo mundo para perguntar achando que é ele que fez. E foi ela. Enfim, eu acho que a gente ainda encara como sociedade um pouco essa falta de referência, o que faz com que a gente crie esse vidro aí que a gente bate. Tá? Queria ouvir de vocês se vocês acham que isso existe, se é balela, se não é, se depende só da gente, se não depende. Beleza? Ju, vai. Eu acho que tem essas duas partes, né, Kai? Eu acho que tem um problema que é estrutural, que realmente segura e retém essas mulheres, né? E é interessante que não existe não só o teto de vidro, mas você já ouviu falar do chão de vidro? Né, o que é o teto de vidro? É isso. Você chega, bate num espaço, você não consegue subir mais, seja para questão de maternidade, XYZ. E o chão de vidro é quando jogam as mulheres de uma forma para... Vamos testar e se errar, a culpa é dela. Né? E, normalmente, você joga as pessoas que são mais vulneráveis justamente para depois jogar a culpa, e sempre, na maior parte das vezes, são pessoas vindas de grupos minorizados. Então, sim, eu acho que existe uma questão estrutural e cultural. Eu tenho um filhinho de 6 meses, então estou seguindo 1 milhão de sites e Instagram sobre questões de educação de criança. E esses dias eu estava um Instagram que eu seguia veio com uma postagem falando justamente sobre como a gente educa os meninos e meninas de formas completamente diferentes. E os meninos, eles são incentivados a criar, serem curiosos, instigar homens, né? Aos homens pertencem o público, a rua. Às mulheres pertence o quê? A casa. E as meninas, então, não. Então, eu já não me perdoe não trazer dados e fontes super corretas, porque eu li de sopetão, mas ela falava sobre uma... Olga.org. Errei. Desculpa. Tudo bem. Vou fazer esse merchan e Imagina. E que... Quando foi feito um teste entre crianças, né, de um código, e quando os meninos não conseguiam fazer, eles falavam assim: professor, tem um problema com o código porque eu não estou conseguindo resolver. E as meninas falavam assim: professor, tem um problema comigo porque não estou conseguindo resolver o código. Né? Então, assim, é uma questão estrutural que mexe na nossa autoestima. Eu acho que tem um passo que é possível que a gente dê quando a gente trabalha a nossa forma de colocar no mundo, mas é injusto quando a gente diz que essa é a única forma de solucionar. Né? Porque eu acho que é injusto a gente colocar essa responsabilidade de solucionar um problema que é estrutural só na gente. Eu acho que tem um livro, o Lean In, Faça Acontecer, Sheryl Sandberg, que ela fala muito bem sobre essas mudanças pessoais que podemos fazer, mas, de novo, é importante que a gente saiba de onde viemos. Né? Então... as mulheres, nós não somos só mulheres, né? Existem mulheres negras com deficiências, que as dificuldades vão se somando. Então, é só a gente pensar em coisas simples. Né? Nos locais que trabalhamos, eles têm acessibilidade para pessoas com deficiência, para essas mulheres com deficiência chegarem. Né? Então, não basta só querer. Né? Acho que a gente precisa olhar como uma estrutura maior. Então, não acho que é balela. Acho que você tem toda a razão. Concordo com você, Ju, também, Camila. Que eu costumo pensar que a gente cria a realidade que a gente quer. Né? Então, quanto mais a gente fizer parte dessa transformação, mais a gente vai ver mudança. Eu acho que a gente está nesse momento, muita gente está fazendo muita coisa dentro do próprio ecossistema de startup, dentro do próprio ecossistema de diversidade. Eu acho que já tem muita iniciativa. Mas, para mim, eu estou sempre perto de uma rede de apoio.
e de uma rede, por exemplo, como mãe, para estar aqui, eu preciso ter uma rede de apoio, senão eu não estava aqui. Dentro do meu trabalho, eu acredito em diversidade. Então, se eu estivesse trabalhando no universo infantil só com mulheres e mães, as opiniões seriam iguais. Então, quem que eu tenho que colocar para complementar essa opinião? Então, vai muito dos valores de cada um. Eu sempre tive uma energia muito masculina. Então, eu nunca me vi muito numa situação, sabendo que existe, sei que a realidade está aí, mas eu nunca me senti com essa energia inferior quando eu trabalhava dentro do corporativo. Então, eu acho que você pode criar, ou você se posiciona, ou a vida vai posicionar você de algum jeito. Então, eu acho que é muito isso, a realidade que você cria. A gente está num momento de transição. Quem quiser pode, deve fazer parte dessa transformação, se envolver em iniciativas. Não é falar, isso vai mudar. Se você não fizer parte, isso não mudará. Mas eu não acho que é balela. Eu acho que existe, tem um fundo cultural, tem um fundo estrutural, mas eu acho que a gente já está nesse momento de transição. Estou pensando aqui nessa... Essa história, eu acho que a gente lida muito... acho que a gente acaba lidando muito mal com essa coisa estrutural na vida. Acho que a gente é um pouco criada para... Não, vai lá que você consegue, vai lá que você consegue. E, óbvio, e a gente está, de novo, aqui... falando a gente, classe média. Acho que é importante quando a gente entende que o mundo, de novo, eu vou voltar nessa coisa do algoritmo, que a gente precisa sair desse nosso lugar aí que funciona muito, porque a gente tem muitas facilidades, muitos privilégios. Então, quando a gente lida... Eu lembro, tempos atrás, quando ainda existia a revista Playboy, eu estava numa reunião e era uma mesa assim, muito grande, com muitos caras. E aí os caras, não, porque tem que achar um diretor para Playboy. Um diretor para Playboy. Aí, no quinto diretor para Playboy, eu falei, gente, deixa eu entender uma coisa. Qual que é o critério? Aí um dos chefes virou para mim e falou, Cris, o cara tem que gostar de mulher. Aí eu falei, então, entendi. Eu, mulher lésbica, posso ser diretora? Não é isso. Eu falei, então... É isso, é disso que a gente está falando. E acho que a gente precisa confrontar todo dia mesmo esse tipo de coisa, porque assim é um ato político, óbvio. E hoje, 2018, não é nunca simples para mim, porque assim, se eu fosse uma mulher negra, eu sentei na frente de vocês sabem que eu sou uma mulher negra, não tem muito como... Quando eu sento na tua frente, sento aqui na frente e falo, eu, mulher lésbica... É um negócio. Eu acho que a gente precisa entender todo dia que a gente precisa confrontar. E hoje, para mim, virou uma coisa que assim, eu entro na padaria de manhã. Oi, meu nome é Cristina, eu sou sapatão e eu vim comprar pão. Porque a gente precisa agora que as pessoas entendam que tem espaço para todos os tipos de coisa. Para mim, que decidi não ter filhos, para você que decidiu ter uma startup com filhos, que tem crianças e que decidiu trabalhar com isso, para a Ju, que decidiu para você. Enfim, eu estou muito chocada. Estou muito chocada com o negócio da Camila, é muito grande. Eu achava que era grande, mas eu estou muito chocada. E eu acho que tem uma coisa que a gente está entendendo muito o mundo e a gente vai ter que dar voadoras, não vai ter jeito. Ao mesmo tempo, a gente precisa ajudar quem não consegue dar voadora a dar voadora. Porque eu consigo dar uma voadora, eu consigo, sento aqui, vou pegar um bom táxi aqui na porta e beleza. Entendeu? Outra coisa é uma menina... pobre, lésbica de periferia, que sofre uma coisa que é muito diferente de mim. Isso com tudo, com trabalho, com carreira, com amor, com tudo. Eu acho que a gente cada vez mais está entendendo que assim, uma sozinha não faz nada. Uma Olga não é ninguém. A Ju sozinha, ela tem essa rede de minas muito incríveis que estão junto com ela fazendo isso. Então, sozinha a gente não faz nada. Então, cada vez que a gente se ajuda, a gente sai todo mundo do lugar. A gente, Minas. A gente está fazendo um trabalho com detentas, com mulheres que, por algum motivo, foram encarceradas. E a gente está ensinando elas a programar, certo? E é muito legal. E eu fico pensando se, às vezes, não ter uma referência não faz com que a gente não se sinta a parte, de alguma maneira, afaste aquilo. Porque, de alguma maneira, a referência também é um pouco estereótipo. Queria só discutir um pouco isso. Porque eu fui para a penitenciária achando que eu ia achar o estereótipo
de uma mulher super agressiva, que estava ali por vários motivos. E eu cheguei lá e, para mim, foi um soco na boca do estômago, porque eram todas extremamente carinhosas, extremamente atenciosas, extremamente atentas. A maioria estava ali não por ter feito crime, e sim por ajudar alguém a fazer um crime, e ela não tinha... Ela ajudou. Então, a maioria estava ali por seguir esse estereótipo feminino de ajudar, enfim. Eu queria que a gente tentasse construir aqui o que é uma referência e o que é um estereótipo. E acho que o ambiente é legal, porque se a gente olha... A gente está na era dos influencers, né? E a gente fala muito disso, revistas e tal. Até que ponto é uma referência? Até que ponto vira um estereótipo da gente ter que se encaixar? Eu fiquei refletindo. Um dado disso, dessa história das cadeias, que... Desculpa. Acho que tem uma coisa que é importante a gente saber, por exemplo, como mulher, de 2010 para cá... 2010, Bah? 560%, aumentou em 560% o número de mulheres encarceradas, desde 2010 para cá. É muita gente que está lá por milhares de razões, inclusive esse estereótipo de que a gente cuida, a gente faz acontecer. Muita mulher presa porque levou... 40 mulheres todo final de semana, pessoal. Isso é um dado do Drauzio Varela. Ele tem um livro, quem se interessa, chama Prisioneiras. Tem um outro da Nana Queiroz, que é Presos que Menstruam, que também é muito legal. 40 mulheres são presas todo final de semana tentando entrar na penitenciária masculina com alguma coisa e se enquadra como cúmplice. 40 mulheres. Enfim, constrói aí para mim, me ajuda. Até que ponto é referência? Até que ponto é modelo, é estereótipo? Não força a encaixar em alguma coisa? Vai. Cami. Eu penso que o estereótipo ele aprisiona e a referência liberta. Né? Então, o estereótipo ele vem com uma carga negativa para te colocar em caixinhas de uma maneira a te tirar de jogadas, né? A te tirar do debate, de centros de liderança. Né? Então, exemplos de estereótipos. Da mulher negra, nervosa, da mulher que é chefe... Exato, mãe, fofa, boazinha... da chefe que, em vez de ser entendida como ousada, é entendida como também agressiva. Né? Então, acho que esse estereótipo ele te aprisiona e, muitas vezes, ele existe para ele é usado como justificativa para que você perca oportunidades. Né? A referência e a inspiração, ela liberta. Né? Eu acho que você identifica essa referência para você e ela faz com que você consiga construir sua jornada. Exato. Você constrói sua jornada entendendo que é possível chegar lá. Exemplo. E assim, um exemplo muito bobo, peço desculpas, mas papa. Nunca serei papa, pois sou mulher. Bom, mil outros motivos, mas nunca vimos uma mulher presidente, por exemplo, que agora já vimos, mas se não existe, não sabemos que podemos chegar lá, né? No momento que a gente sabe que uma mulher chegou, independentemente de quem ela é, se concordo com a política dela, XYZ, sei que poderei, exatamente. Né? É verdade. Se a gente for para o universo infantil, por exemplo, se o meu filho falar que ele quer ser alguma coisa que a minha filha falou, o meu marido tem uma síncope. E aí você tem que falar, não, olha, deixa, o que você acha? Aí você tem que lidar com, não, mas é normal. Ou então, talvez nem tanto ele, mas a geração dos avós. E a mesma coisa com ela. Né? Então, você tem sempre o estereótipo do menino cor azul, a menina é rosa. Então, isso acaba aprisionando. Parece que tem que gostar daquilo. Então, é sempre uma luta, eu prometi para mim. Meu filho não vai usar azul bebê, minha filha não vai usar rosa. Mas todo mundo deu presente rosa. E ela fica linda de rosa, o que eu vou fazer? Então, no fundo, você acaba aceitando. Né? E você acaba convivendo com aquilo, mas tentando trazer para sua casa os valores para não enraizar. Para mim, a referência sempre foi uma inspiração. E o estereótipo, de fato, isso. Olha, porque depois que você vira mãe, você perde a produtividade. Nossa, você fica super cansado, você não dorme. Pelo contrário, você vira um avião, você produz 1000 vezes mais. Mas a diferença é que você quer viver as duas coisas incríveis que você tem, que é a sua profissão e a sua maternidade. Então, eu acredito muito no que você falou. Adorei essa frase, vou usá-la para mim. Acho que tem uma mudança muito grande quando você vê meninas, por exemplo, as meninas no Instagram. Acho que quando a gente larga esse modelo aspiracional, eu aspiraria aquilo e quero me inspirar em, é muito diferente, né? Assim,
Quando a gente olha para uma mãe, por exemplo, eu olho para várias amigas assim com filhos e penso, puta, se eu tivesse filho, eu queria bem essa modalidade. Sei lá, a gente fazendo reunião, você tem que amamentar o Jonas e acabou, entendeu? Não é uma questão. E, ao mesmo tempo, quando você entra dentro das corporações, e acho que isso é super importante, assim, é muito incrível quando você tem uma mulher na liderança. Acho que tem uma coisa que é de número mesmo, que diz que empresas mais diversas faturam mais, isso é dinheiro, isso não é balela. E acho que a gente, quando tem alguém para quem a gente olha e que está lá falando, vem aqui, que aqui é um lugar bom, que é isso, é você olhar para as detentas e falar, tipo, você não precisaria acordar e fazer isso na sua vida, entendeu? É um trabalho lazarento, é duro, é difícil, você vai para um lugar, puta, com a miséria humana ali, mas você fala, pera, tem uma coisa aí que dá para fazer. E acho que é muito incrível quando você consegue achar meninas no Instagram que hoje estão interessadas em falar de muitas coisas diferentes e aprender também, porque acho que ninguém mais sabe tanta coisa, e acho que as redes sociais também fizeram isso com a gente, de um jeito bom. A gente sabe menos do que a gente achava que a gente sabia, na verdade. Então, de novo, daí da Djamila, que ela fala uma coisa que eu acho maravilhosa, que o achismo é a terceira praga do Egito, assim mesmo, porque você não acha nada. Ou você tem uma informação, ou você não tem informação. E quando você está lá como alguém que é um modelo de inspiração, você precisa saber mais. E a gente tem que correr atrás para poder falar. Você estava falando de estereótipos e eu queria perguntar o contrário. E quando a gente se vê presa no estereótipo? Tu falou, tua filha usa rosa, fica a linha de rosa, teu filho usa azul. A gente também tem que, nesse momento de botar o pé na porta, será que a gente tem que fugir das coisas que nos reconhecem? Sei lá, vou ter que ser uma lésbica que usa vestido porque eu tenho que parecer mais menininha, sabe? Essas coisas, as pessoas, a gente tem que se forçar a sair de uma caixinha que às vezes é confortável e natural para a gente, porque a gente tem que provar que a gente também não quer só isso. Como lidar com o estereótipo que nos é confortável às vezes, né? Eu achei super... Nossa, que ótima essa pergunta, Bárbara, porque eu acho que, na verdade, o estereótipo está no olho de quem vê. Né? Porque se eu coloco meu filho vestido de azul, eu não acho que é eu não estou colocando como uma questão de é um varão, é um meninão, né? É uma cor, exato, ou uma roupa. Eu sou o que eu sou, né? O problema acho que é o olhar do outro. Ele que me coloca numa caixinha e me impede de crescer profissionalmente, que seja, de andar na rua, que seja, porque ele enxerga em mim um problema. Eu acho que talvez a gente esteja fugindo um pouco da questão profissional, ou não, né? Falando do tênis, com a profissional, a tenista que trocou a camiseta, né? Tem a questão da Serena, e uma que tirou a camiseta para colocar outra e ela foi punida, né? Então, assim, o olhar do outro é problemático, que sexualiza o corpo dessa mulher, né? E não ela, né, que fez a ação, né? Exatamente, não eu porque eu uso essa roupa ou você porque eu uso o cabelo assim, né? A história da Serena, eu fiquei muito com isso na cabeça essa semana, assim. Porque, pô, a pessoa teve uma gravidez difícil, ela está com problema de coágulo, ela é a maior atleta da história do tênis mundial entre homens e mulheres, e ela precisa usar uma roupa especial. Beleza, então tá. Daí ela tem um amigo que vai lá e fala, então tá bom, precisa usar um tutu? Vou botar um tutu aí em você. Beleza. E faz um tutu maravilhoso. Eu queria ter aquela roupa para o carnaval todos os dias da minha vida, porque tênis não sei jogar. Quando tinha essa coisa do estereótipo, eu tentava sempre achar um exemplo que estava fora de mim, no início, principalmente. Porque, para mim, com 18 anos, eu não sabia nada de tecnologia, eu estava num lugar meio hostil, sabe? E aí eu comecei a estudar vários, e são algumas das minhas referências, porque eu queria, de alguma maneira, achar um exemplo do estereótipo, às vezes, sabe? Ou um que quebrasse, e eu tentava mostrar para as pessoas. Então, por exemplo, essa coisa, ou você é engenheira ou você é bonita. Tipo, ai, que saco. E se eu quiser passar batom hoje, eu me liberto. É que eu tirei porque tinha que tirar, tá? Mas Fê, viu? Minha unha Mara. Eu tava com uma unha desse tamanho. Porque eu gosto. Eu quero usar a meleca da unha de gel lá, que é maravilhosa. Eu quero usar. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, Camila, mas você usa essa unha, como que você trabalha? Deu tipo, com a cabeça? Qual o problema de eu usar a unha de gel? Não tem problema nenhum. Mas a gente tem que tentar desculpar. Esse é o estereótipo que eu gosto. E eu quero usar, e tudo bem. Camila, e quem falou que também era um estereótipo, entendeu? Alguém definiu isso pra gente. Exatamente. Então, assim, sei lá. Por exemplo, eu estou sempre de roupa preta. E aí, eu amo o paetê. É uma paixão tardia. Eu amo o paetê. Eu descobri isso. Dentro de mim tem uma libanesa dourada, assim, sabe?
E que eu fico muito feliz quando eu estou de paetê. E aí, toda vez que eu boto paetê, a pessoa faz... Nossa! Eu falo, vou à padaria. Eu queria saber de você, qual foi a maior barreira para você ser mãe, esposa, empresária? E qual foi o dia que você falou assim, não, é isso, e como você se organiza no dia a dia? Eu não consigo lidar com tudo. Tem amigas minhas aqui na plateia que sabem bem que não dá para lidar com tudo, mas eu acho que um ponto principal para mim é rede de apoio. Então, é entender quem é que pode me ajudar e quem é que pode me apoiar na outra parte, que são 50% que estão na minha casa. Né? Eu acho que os principais desafios que eu passei com a Baby é combinar com os russos em casa que você vai empreender e que, por um tempo, você não vai ter receita. Ao mesmo tempo que você vai precisar estar fora e que eles vão ter que te ajudar. Sejam eles quem for, seja o meu marido, que também tem um trabalho flexível, seja o meu anjo da guarda que está ali, que é a Dadá. Ao mesmo tempo, entender qual que é o meu limite disso. Falar, eu vou me dar um tempo. E eu me dei esse tempo. Hoje, inclusive, a minha startup, eu descobri que eu não sou a melhor pessoa para tocar a minha startup, porque já se passaram 3 anos e eu não aprendi a jogar o jogo do varejo, então eu tenho 2 caminhos, que, inclusive, é a operação onde a gente está, vendendo marca, licenciando a marca, ou trazer uma pessoa que fizesse o que eu não sabia fazer, porque, nesse meio tempo, eu não encontrei um complemento que conseguisse fazer aquilo que eu não tinha habilidade certa para fazer. Porque, quando você empreende, o seu maior ativo é um sonho. Você não tem muito dinheiro, investimento para trazer todo mundo para perto. Então, eu fiquei procurando durante muito tempo esse complemento, achei um time muito bom, mas ainda assim não estava suficiente. Então, a minha decisão foi, no meu momento, eu decido que eu não quero mais seguir. Mas eu acho que o meu maior desafio foi saber que você não eu não conseguiria empreender nada se eu não empreendesse a mim primeiro. Que é saber dos meus dragões, o meu controle, o meu limite, o que eu quero, o que eu não quero. Tipo, isso para mim foi muito importante, porque antes de mais nada, né, eu sou a Cacá. Às vezes eu falo para os meus filhos, eu não sou mamãe. Cadê a mamãe? A mamãe viajou. Não, a mamãe tá, eu digo, não está não, aqui é uma amiga da mamãe. Eu sou eu sou mulher antes de ser mãe, então espera 5 minutos que a mamãe não pode agora. Então foi exatamente falar isso para mim. Tipo, qual é a pessoa que você mais ama no mundo? Geralmente a gente fala quem? Filho. Mãe, não, sou eu. Então, eu precisei voltar para mim, me reconectar comigo, entender o que seria os próximos 40 anos, que eu acabei de fazer 40, dei um semissurto. Assim. Então, foi exatamente nesse momento. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Você perguntou, né? Como que você consegue dar conta de tudo, né? E eu falei, gente, mas acho que nem antes de ter o filho eu dava conta de tudo, né? E nem antes de casar e nem antes de ter minha própria empresa. O que é tudo também, né? E o que é dar conta de tudo? Então, a gente trabalha com está tentando trabalhar com muita leveza, sabe? As 3 engravidaram e a gente... Vamos só comemorar, porque é uma coisa boa, sabe? Vamos comemorar, né? Se tiver que dar 2 passos para trás, a gente vai dar, né? Porque vamos ter que ganhar menos, talvez a gente tenha, né? Vamos recalcular a nossa rota e respirar e entender que a vida é assim. Não dá para dar conta de tudo mesmo. Antes de ter filho, eu já não dava conta de tudo mesmo, porque não dá, porque São Paulo, porque vida, porque microempreendedora, né? É muito engraçado esse negócio do amamentar. Semana passada eu postei uma foto, a gente foi viajar, eu estava no avião amamentando, tirei uma foto, postei no meu Instagram. Todo mundo na família, o seu peito estava de fora. Gente, mas eu fui para a praia, usei biquíni e o peito estava de fora. Tipo, por que as pessoas têm essa coisa de, tipo, ninguém vai no restaurante e come com a cabeça tampada? É um ato natural, todo mundo passou por amamentar. Eu tenho 2 filhas. E aqui ela. Na verdade, a gente caiu de gaiato aqui no evento de vocês, e eu estou adorando. A gente veio fazer um ensaio fotográfico, porque eu tenho que registrar a vida delas o tempo inteiro. A amiga aqui também estava amamentando, e é natural. Todas as mães que têm vontade, todas as mulheres que têm vontade de ser mãe, amamentem, gente, que é a coisa mais gostosa do mundo. Ju, você sabe que durante muitos anos eu já trabalhei em revista masculina. E eu sempre dizia que meu sonho era o dia que a revista masculina ia fazer a pauta Síndrome do Impostor. Nunca vai acontecer. A gente não vai estar viva para ver essa pauta. E aí, revistas femininas, e me incluo nessa, assim, 2 vezes por ano, toda a revista feminina, e todo mundo, e todas as mulheres falam disso. E as mulheres que a gente considera muito
modelos mesmo e referência, porque... E até porque tem uma tranquilidade. Hoje, sei lá, você vai ler lá o livro da Sheryl, ela tem um desconforto da vida ali que ela sabe lidar com aquilo. Você não vai achar isso no livro do Jeff Bezos, entendeu? O Bezos deu certo porque ele é gênio. Porque a vida dele ele é muito genial. Nunca tem um desconforto. Eu acho que a gente aprendeu também. Acho que a gente tem que aprender um pouco do que a Cacá fala, de usar pra gente isso. Assim. Esse desconforto da vida, talvez ele seja bom para descobrir coisas. Então, eu gosto muito do desconforto, de verdade. Eu acho que a gente está vivendo a era do desconforto de um jeito bom. Ferramenta. Sempre fico pensando assim, meu sonho é o dia que eu chegar num talk de homens e perguntarem para os homens como que eles fazem para lidar com a paternidade e a carreira deles, né? Tomara que a gente viva para ver isso. E é uma coisa que eu uma vez assisti um TED, que também não lembro de quem que era, mas era uma americana, e ela falou, e assim, foi uma coisa que eu chorei assim, assistindo, e mudou muito minha visão, né? Deu aquele insight de tipo, nossa, é isso. E ela fala de como a gente cria os meninos para arriscarem e tentarem e irem atrás, e como a gente cria as meninas para serem perfeitas. Então, né, essa coisa de tipo, tem que dar conta de tudo, para você ser a presidente da empresa, você tem que ser a melhor do mundo e você vai ter que dar conta da carreira e da esposa, o que é dar conta de ser esposa, né? E também da maternidade, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, vocês sentem isso também, como que vocês encaram isso e até como que a gente faz para mudar. Eu acho que o lance da supermulher é um estereótipo, de você ter que fazer tudo e de tudo dar certo. Quantas vezes eu não chego em casa e começo a chorar, tipo, eu não vou conseguir. Tipo, não vai dar. Cara, eu não vou conseguir. Hoje eu sou professora, eu estou tocando a empresa, ao mesmo tempo eu também acho que eu tenho que dar atenção, porque hoje eu tenho marido, e aí eu não ligo para minha família, minha mãe está aqui, eu ligo para minha mãe para tipo, mãe, vem me encontrar aqui no evento, porque senão a gente não vai conseguir vem me olhar. Se ver. E aí tem horas que eu chego e falo, cara, eu não vou conseguir. Tipo, é maior, não vai dar. Só que a gente se cobra por quebrar, sabe? E aí, depois que eu choro, eu fico olhando para ela e falo, Camila, você não podia ter chorado e não sei o que e tal. Acho que conforme a gente vai desconstruindo essa coisa da supermulher e entende que tá tudo bem, que você não precisa saber tudo, você só precisa saber quem saberia isso. Isso me ajudou muito. Cara, você não precisa ser boa em tudo, Camila. Você não vai conseguir ser boa em finanças, em programação, em comunicação, em venda. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas você pode pedir ajuda para as pessoas que você acha que saberiam fazer isso. Então, esse mito da supermulher é muito complexo e eu acho ele um pouco... Eu amo a Sheryl Sandberg, eu amo ela. Mas eu acho que ela pauta um pouco isso de tipo, depende de você. Vai lá e faça acontecer. Tem hora que não dá. Tipo, ai, gente, não dá. Quando você está no meio dos executivos, tentando levantar investimento, e aí o cara nem olha para você, tipo, ai, cara, não dá. Tipo, não depende só de mim, sabe? Mas a gente tem que desconstruir esse negócio da supermulher, senão só a gente se prejudica, sabe? Normalmente você liga, não vai dar para fazer. Agora eu falo, não dá. Você pode fazer isso? Não dá. Não dá. A gente tem que aceitar que não dá. É muito multitasking, é muito ligado à mulher, né? Eu nunca ouvi assim, meu marido, Rafael, nossa, Rafael, você é multitasking. Não, né? Nunca ouvi atrelado a um homem, né? É muito as mulheres, e até mesmo assim, quando falam, como você dá conta de mãe, trabalho e ser esposa? Eu fico, gente, como assim ser esposa, né? Tipo, é um job do dia. Vamos job lá, description, né? Por favor. Vamos lá, 6 da tarde. Sabe, é muito estranho, né? Então... Mas é uma construção, né? Uma eu lembro até hoje, quando eu fui morar exatamente. junto, essa coisa do casamento romântico. Eu me acho super feminista e desconstruída, mas a hora que eu fui morar junto... Camila, o que tem para comer? E aí eu me sentia na obrigação. Eu sei, eu já li vários blogs. A Ju fala sobre isso. Cara, a preocupação não é sua, mas eu achava que era minha. Tipo, eu sou um fracasso. E eu já falava sobre isso e ainda assim estava dentro de mim, porque era o ideal do casamento perfeito da princesa. Mas, Camila, sabe uma coisa que... Eu ia fazer uma assim, pergunta curiosa aqui. Dos homens que tem aqui, tem algum pai? Como é que você dá conta? Do quê? De trabalhar e cuidar das crianças? Eu tenho uma filha. Quando minha mulher trabalha, eu cuido dela e vice-versa.
Como você chama? Flávio. Obrigada. A minha filha, ela fica período integral na escola e daí meu serviço é bem flexível. Quando minha esposa não dá, porque ela tem um horário de entrar e sair no serviço, quando não dá, eu fico, senão a gente tem uma pessoa que cuida dela, da minha filha, Reginaldo. Obrigada, Reginaldo. Mais algum pai? Gente, é só perguntar. Às vezes a gente fica pensando assim, não, porque um dia a gente vai, sabe, quem sabe um dia a gente consegue ter o homem no palco para perguntar. Não, a mudança está aqui. Mas você a gente está, depende da gente. São 2 pais que não ajudam, mas que participam, que têm aí sua rotina, conseguem conciliar e dividir as responsabilidades. Às vezes eu acho que a gente enxerga que as coisas estão longe, que a gente tem que esperar algum movimento para transformar. A mudança, eu acredito que a mudança está em mim. Por isso que eu falo, quando alguém pergunta, se eu tiver compaixão, se eu tiver empatia, eu consigo acolher e talvez transformar aquilo, a ideia, como ela pensa, deixar o desconforto com ela, mas ao mesmo tempo acolher. Eu me acolho o tempo inteiro, senão não tenho como acolher o outro, eu só posso dar o que transborda em mim. Então, hoje, eu não me cobro. Quando a gente fala de referência, a gente, em geral, pensa em histórias e tal. E a primeira coisa que vem são alguns livros. Eu queria que vocês me contassem quais são os livros, quais foram as referências, porque por trás de livros temos pessoas. Se tem alguma referência aí para a galera que vocês queriam compartilhar de livros que vocês leram e te trouxeram até aqui, hoje, com minhas referências. Queria saber quais foram as referências de vocês em livros que as pessoas podem chegar. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque livro a gente pode ir lá, dar uma lida, baixar o e-book de grátis e tal, a gente pode ajudar. Às vezes, acessar é difícil, gente. Às vezes é difícil, às vezes a gente não consegue. E acho que livro é uma maneira mais tangível da gente criar essa referência, tá? Então, Ju. Acho que é legal começar. Eu não li todos da série, mas o selo da Djamila Ribeiro, Feminismos Negros, tem um que é sensacional, da Joyce Bert, que é O que é Empoderamento. E é muito interessante, porque a palavra empoderamento ela vem sendo usada de forma, às vezes, esvaziada, né? E é uma ferramenta de mudança social, né? Então, acho que é bacana e dar uma conhecida nessa série. E, nossa, eu vou falar sobre meu livro favorito ever, assim, que é o Handmaid's Tale. Gente, eu sei que é uma ficção, mas, assim, é tão real, né? Virou série. Conto da Aya, né? A tradução, né? Então, recentemente também virou série. Eu preciso ser super honesta, que eu não consigo acompanhar a série. Eu acho que está muito mais violenta. Assim. Quando eu li o livro, eu tive pesadelos. E fala sobre uma questão reprodutiva, uma misoginia, uma sociedade de futuro em que existe uma misoginia muito grande, as mulheres são colocadas em espaços apenas de reprodução muito violento, mas que é engraçado, né, de uma maneira muito triste, como a gente se aproxima desse discurso hoje de forma real, quando a gente fala sobre questões reprodutivas e direitos das mulheres, né? Então, acho que eu jogaria essas sugestões. Tem 3 livros muito bons. Um chama Criando União, que é sobre relacionamentos e como você vive com isso. Tem um que chama Codependência, então fala muito sobre controle, muito sobre limite, de como você vive cuidando mais de você do que dos outros, porque muitas vezes a gente se preocupa muito com os outros e cuidar dos outros às vezes é muito mais fácil do que cuidar da gente. E tudo bem, eu conheço muita gente que criou negócios por causa daquilo e, ok, se aquilo fez ela chegar até ali, mas chegou o momento dela repensar. E tem um outro livro muito legal chamado Unboxing Moms, que são 4 livrinhos. Um fala sobre rotina plena e presente, o outro sobre equilíbrio da alma, empreender com propósito e leve maternar, que é um box para mães, super legal também, que eu estou nele, por isso eu estou falando, porque eu acho ele genial. A gente resolveu escrever exatamente porque 1 em cada 4 sofrem de depressão pós-parto. E nunca tem presente para a mãe, é sempre para o filho. Depois que pariu, então, nossa, tem aqui um babador, tem aqui um sapatinho, tem aqui uma mantinha. E você fala, e eu? E como é que ele está? Está bem, e eu? Então, a gente criou esse box exatamente para isso. Eu me daria muito mal na Marília Gabriela agora, sabe? Eu não sei, eu estou pensando aqui. Porque muda, porque para mim muda sempre. Assim. Eu estou lendo um livro agora que chama Garotas, bem levinho, assim, coisa muito simples, sobre feminicídios na Argentina. Mas coisa muito leve, assim. Leve. De menina. Na Argentina. E é uma mulher que chama Selva Almada, e chama Garotas Mortas, eu estou lendo ele.
leio menos do que eu gostaria, mas eu agora tenho Kindle, então eu estou me achando muito esperta, que eu leio no celular. Eu estou muito tecnológica. Eu quase posso trabalhar na Mastertech. E eu li o livro da Djamila, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. A Djamila é muito ídola, assim, mesmo. Eu me sinto muito, tipo, sabe, toda vez que eu vejo ela num lugar, eu acho... Hoje ela me respondeu um negócio no Facebook, eu queria dar print, sabe? Ela tem um que chama Lugar de Fala, que também é da Sim, mesma, que é incrível. Dessa coleção que a Ju falou. Mas Quem Tem Medo do Feminismo Negro tem um negócio que é maravilhoso, porque ela explica coisas que a gente fala como se fosse muito natural. Tipo, você é uma negra muito bonita. Nunca ouvi, você é uma branca muito bonita. O racismo reverso, enfim. Ela explica todas essas coisas de um jeito muito simples e de um jeito muito maravilhoso, assim. Então, eu vejo muita coisa, tipo, esses TEDs, essas coisas, porque eu deixo lá no fone e eu acho que eu vou aprender por osmose, sabe? Mas são essas duas coisas que eu estou lendo agora. Então, têm sido os meus 2 preferidos. Yes, pessoal, era isso. Queria muito agradecer todo mundo. Acho que tem muito a ver, estou vendo a Fê e Carlinha aqui, acho que tem muito a ver com toda essa nova discussão que 3CM está trazendo e vai trazer ainda mais, dessa mulher que é profissional por fora e por dentro, como que a gente se apodera, como que a gente se desenvolve. Ninguém nasce sabendo. Toda vez que a gente participa de uma conversa como essa, a gente aprende um pouquinho com cada uma, ensina e a gente vai trocando. Então, ninguém nasce pronto, a gente precisa estudar, olhar, entender, crescer. E é uma jornada. Então, aproveitem a jornada de cada uma de vocês. Espero que a gente possa ter ajudado com 2 centavinhos aí, cada um de vocês. Tá bom? E nós, em nome de 3CM, queremos agradecer vocês, que são mulheres lindas, inspiradoras e que têm muito a ensinar para a gente se inspira em vocês. E agradecer também a todas que estão aqui, todas e todos, porque a gente, acho que como marca, né, como 3CM, temos a missão de dar voz para esse conteúdo que é tão importante para a gente no momento que a gente está passando. Amanhã a gente lança uma plataforma de missão social, que a Camila faz parte, com muito orgulho, que a gente ajuda a levar esse conteúdo, esse tipo de discussão, a equipar essas mulheres, todas nós, a nos preparar, tanto fisicamente, né? Temos aqui profissionais experts em cabelo, que é muito importante para nossas vidas, mas também mentalmente, que é essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Obrigada, de coração, e um excelente final de dia para todas.